Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje, olhando para um fenômeno que está virando o mercado de trabalho de cabeça para baixo. Estamos falando do aumento, dramático nos afastamentos corporativos por questões de saúde mental e, claro, da chegada iminente da nova regulamentação NR1 aqui no Brasil. O que antes era aquele assunto tratado meio que nos bastidores, hoje virou o centro das atenções tanto no jurídico quanto na gestão estratégica das empresas. E para entender o tamanho do problema, olha só esse número absoluto, 5 vezes. É assustador, né? Dados bem recentes de um levantamento da Suridata mostram que os afastamentos por saúde mental nas empresas simplesmente quintuplicaram em 2025, isso comparado com o ano anterior. Então não é um leve aumento, é uma verdadeira explosão de casos, forçando todo mundo corporativo a repensar a forma de lidar com os times. Para a gente navegar bem por tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: vamos passar primeiro pela crise de saúde mental, depois entender a origem desse adoecimento, falar do burnout como doença ocupacional, ver a chegada da nova NR1 e, no final, a parte prática de como gerenciar esses riscos psicossociais. Vamos lá, começando pela parte 1, a crise de saúde mental e esse salto gigante nos afastamentos. A gravidade de tudo isso fica muito evidente quando a gente olha os números mais de perto. A plataforma Suridata não pegou uma amostra pequena, não. Eles analisaram mais de 45 mil atestados médicos emitidos entre 2022 e 2025 e o que eles descobriram? Que as licenças por burnout, ansiedade e depressão não só dispararam, mas também demoram, em média, o dobro do tempo para recuperação em comparação com outras doenças. O custo operacional e humano disso é gigante. E aí vem a grande pergunta: por que isso está acontecendo bem agora? Basicamente, 3 fatores explicam esse salto vertiginoso. Primeiro, temos aquele efeito acumulado e persistente da pandemia batendo na conta. Segundo, a medicina avançou, então a gente teve uma melhora significativa nos diagnósticos. E o terceiro fator, que é super crítico para as organizações, a pressão por resultados só cresceu, mas dentro de ambientes de trabalho que continuam com estruturas atualizadas. A pressão sobe, mas o apoio continua o mesmo. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, a origem do adoecimento, e vamos ver isso através de um estudo de caso bem marcante do TRT2. Vale a pena a gente olhar para esse caso de altíssimo impacto julgado pela primeira turma do TRT da 2ª região. É a história de uma bancária que desenvolveu quadros severos de depressão, ansiedade e síndrome de burnout. E o detalhe importante aqui: o tribunal não tratou isso como um problema isolado da vida pessoal dela. Eles investigaram e crasaram que o adoecimento psíquico estava ligado diretamente às condições do ambiente de trabalho em que ela estava inserida. E é aqui que precisamos ser muito claros. É fundamental apresentar os principais riscos psicossociais na NR1, exatamente aqueles que precisam ser controlados pela nova norma. O caso do TRT2 mapeou isso perfeitamente. Número 1, metas abusivas, aquelas inatingíveis que geram frustração todo santo dia. Número 2, jornadas prolongadas, que destroem o tempo de descanso do profissional. E 3, a intensa pressão por resultados, criando aquele clima de vigilância constante. São exatamente esses fatores tóxicos que as diretrizes da NR1 buscam eliminar das organizações. O que nos leva à parte 3. O burnout como doença ocupacional e as sérias consequências judiciais disso. Aquela decisão do tribunal serviu como um verdadeiro divisor d'águas. Eles definiram de forma explícita o burnout como uma doença ocupacional. Ou seja, a justiça reconheceu formalmente que o ambiente de trabalho adoecedor causou o problema. Quando isso acontece, cria-se um vínculo de causalidade inquestionável e a empresa passa a ter a obrigação legal de indenizar quem foi afetado. Muda tudo no jogo corporativo. Para ter uma ideia da magnitude do passivo financeiro quando esses riscos são ignorados, o banco não levou só uma advertência, não. A condenação envolveu o pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e, pasmem, uma pensão mensal vitalícia para a trabalhadora. É um prejuízo monumental, que a gestão correta e preventiva poderia ter evitado completamente. Chegamos então na parte 4, a chegada da nova NR1, o nosso grande marco regulatório. E o relógio está correndo, viu? Baseado nas fontes de dados que estamos analisando, que datam de 13 de maio de 2026, a nova estrutura da NR1 entra em pleno vigor em exatos 14 dias, lá no dia 26 de maio de 2026. A janela de adaptação está praticamente fechada. Sobram literalmente dias para garantir a conformidade total com a lei, o que exige das empresas usar a regulamentação como escudo de proteção de verdade e não só como papelada. O ponto crucial que vira a chave entre o passado e o futuro das empresas é uma mudança de postura brutal.
Antes da NR1, falar de saúde mental era, na melhor das hipóteses, uma intenção declarada. Aquele papo bonito para o marketing da empresa. Agora, depois da NR1, acabou a brincadeira. O cuidado passa a ser integrado obrigatoriamente a rotinas, processos estruturados e critérios de gestão rigorosos. Deixou de ser escolha simpática para ser uma exigência legal pesada. Para fechar a conta, vamos para a nossa parte 5, gerenciando riscos psicossociais, saindo da teoria, indo direto para a prática. Afinal de contas, a mudança real nas organizações só acontece quando a liderança aprende a cobrar resultados sem adoecer a equipe. As estratégias essenciais para a conformidade envolvem estabelecer uma comunicação super transparente, capacitar as lideranças constantemente e construir segurança psicológica de verdade no time. E tem um conceito excelente nas fontes sobre a adoção de EPIs da saúde mental. São equipamentos de proteção individual, só que aplicados à mente, para impedir que o risco diário vire um processo jurídico amanhã. E isso tudo deixa no ar uma reflexão crítica que deve estar rondando os conselhos de diretoria neste exato momento. As estruturas corporativas estão realmente prontas para implementar essas práticas e a NR1? Ou o pessoal está só esperando a fiscalização bater na porta e as multas começarem a cair? Como o histórico jurídico que a gente viu já provou, prevenir é infinitamente mais barato e inteligente do que remediar depois. Para a gente encerrar essa nossa explicação, trago um pensamento muito poderoso da especialista Isabela Camargo, que resume perfeitamente tudo o que destrinchamos aqui. Ela fala o seguinte: uma vida sustentável vale mais do que uma rotina que impressiona por fora e adoece por dentro. É um desafio e tanto para a gente reconsiderar o que realmente importa ao construir nossos ambientes profissionais. Ganhar prêmio por viver no limite do esgotamento não faz mais sentido. Construir uma produtividade sustentável, respeitando a nova NR1, é o único caminho seguro daqui para frente. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e que os debates sobre a saúde dos nossos espaços continuem.